Agora, 1h09, a gente está em contato aqui no Bora Brasil com o novo secretário da Educação de São Paulo, Renato Feder, que gentilmente nos atende aqui nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro, para falar das metas, das prioridades da gestão e como é que devem ser os próximos passos da educação em São Paulo. Secretário, muito bom dia, muito boa tarde, feliz ano novo para o senhor e desejo sucesso na gestão. Obrigada por nos atender. Obrigado, Bruno. Um prazer conversar com você. Feliz ano novo aos ouvintes. Obrigada, secretário. Olha, eu estava falando que agora há pouco, que daqui a pouquinho, 16h, vocês terão a primeira reunião com o governador Tarcísio de Freitas. É uma reunião muito inicial, né, secretário? Acho que para compartilhar ali o que vocês viram no governo de transição, o que a educação viu durante esse período, né, de passagem de bastão do último governo para esse, e qual foi o resumo? Como é que o senhor pega a pasta da educação em São Paulo? Eu acredito que a educação em São Paulo teve avanços importantes, principalmente as escolas em período integral. A gestão anterior avançou muito nesse tipo de escola e agora são mais de 2.300 escolas, que é quase 50% das escolas agora em período integral. Isso é muito bom, muito positivo. Mas a aprendizagem ainda não veio e esse vai ser o foco da nossa gestão, né? Como que os alunos vão aprender mais e principalmente o que eles vão aprender. Uma aprendizagem que foque em conhecimentos que o aluno vai utilizar na sua vida adulta. Então isso é muito, muito importante, né? Os alunos têm que aprender bem a matemática, bem o português e algumas áreas novas que estão surgindo que são importantes para o jovem. Por exemplo, educação financeira, né? Algo que o governador Tarcísio tem conversado muito comigo, que não faz sentido, se o ouvinte pensar bem, o aluno fica quase a juventude dele inteira na escola, a infância são mais de 12 anos na escola, e ele sai da escola sem saber mexer com dinheiro, sem entender de um orçamento familiar, sem entender como ele não entra em dívidas, né, para guardar dinheiro. Então, essa é uma disciplina, né? Educação financeira é muito importante isso e o jovem gosta dessa disciplina, ele quer. Então, a ideia é uma educação de resultados, onde o aluno aprenda de verdade, aprenda bastante, esteja pronto para a vida. Colocar a educação financeira para os alunos nas escolas, secretário, precisa de uma mudança no currículo estadual, certo? Quais outras mudanças o senhor pensa em fazer? E isso o senhor já pensa para o retorno aqui das aulas em 2023, no mês que vem? Não, o currículo de São Paulo, esse ano ele já está pronto, ele não vai ter mudanças, né? As mudanças curriculares, por exemplo, colocando educação financeira, vão ocorrer no próximo ano, em 2024, e a gente vai conversar com os professores, conversar com a rede, conversar com os alunos para ser efetivo nisso. Mas, com certeza, é uma prioridade de gestão passar para o aluno o conhecimento que ele precisa. E isso a gente entende que ainda não ocorre, infelizmente, né? O mundo mudou e a educação precisa de um conhecimento. A aula, a essência da educação é uma boa aula, né? Então, a gente divide esse assunto em dois. O que é dado e como é dado. Então, o que é dado, por exemplo, a educação financeira, conteúdos úteis, sólidos, fortes, às vezes com mudanças do currículo, às vezes não. E também como essa aula é dada, né? Então, que tipo de apoio a secretaria dá aos professores para conseguirem dar aulas que os alunos gostem de aprender, gostem de principalmente participar. Então, o ouvinte, ele vai lembrar quando ele estava na escola, e era muito comum o professor falar daquela aula expositiva, né? Esse não é o jeito moderno de se educar hoje em dia, né? Os países de primeiro mundo, a educação, a gestão de sala de aula, ela conta com a participação dos alunos. Os alunos participam, tem exercícios para eles fazerem, tem debates, eles conversam, escrevem muito, fazem questionamentos e usam a tecnologia em sala de aula. Então, como essa aula é dada, também vai ser um foco dessa gestão. Secretário, muitas vezes a gente tem ali diversas metas e a gente não consegue cumprir por falta de dinheiro. É exatamente isso que o senhor estava falando também nessa questão de educação financeira. E para um governo funciona mais ou menos assim também. Vamos enxergar o governo de São Paulo como uma empresa que tem ali um orçamento e muitas vezes a gente não consegue fazer tudo o que quer porque precisa estabelecer prioridades. Para mudanças como essa, por exemplo, mudanças na sala de aula, mais tecnologia, e
tudo isso que o senhor defende, pensa em parcerias, de repente, com empresas privadas para a gestão dessas escolas? Isso é pensado, estudado pelo senhor? Não. Essa questão é assim, tem melhorias financeiras, né, para fazer. Então, quando a gente pensa no orçamento, quais têm que ser as prioridades, né? Primeiro, a promoção e progressão dos servidores. Então, o servidor a gente quer que ele trabalhe bem, que ele dê resultado. Então, para isso precisa pagar bem. Então, uma parte do nosso estudo, ainda não tem as respostas, porque hoje é o primeiro dia, né, é ver que tipo de promoções financeiras mesmo para os professores a gente vai conseguir dar, que são muito importantes. Então, o orçamento, uma parte vai para isso. Outras questões são tecnologia, né? Que tipo de equipamentos e softwares, principalmente a parte de softwares educacionais, a gente consegue levar para as escolas. Aí eu estou falando matemática gamificada, aulas de programação no computador, redação, a inteligência artificial é um software, ajuda o professor a corrigir a redação, né? Então você tem a tecnologia entrando em sala de aula, principalmente os softwares, tá? E o que não custa dinheiro, mas custa, que é o foco, é gestão, né? É você orientar a escola a focar na aprendizagem. Infelizmente, no Brasil, isso não é só em São Paulo, é muito comum a diretoria da escola, né, e a secretaria olharem questões assim, como está a merenda, como está o transporte, mas e como está a aula? Né? E como está o apoio a esse professor? Como está a aprendizagem? Né? O que o aluno está aprendendo? Ele está aprendendo bem? Então, esse é um olhar, é uma visão de gestão. Ela tem que ser pública, né? E ela vai acontecer aqui na nossa gestão, na nossa secretaria. E aí não precisa de ninguém do mundo privado para isso. É uma questão da gente conseguir, como secretaria, apoiar os professores, né, dentro de sala de aula, com alunos difíceis, com, às vezes, alunos que estão dormindo, estão cansados, trabalharam. Então, que tipo de apoio o professor recebe para dar essa aula, né? Então, por exemplo, a gente estava falando de educação financeira. Não adianta o secretário chegar e falar assim, agora vai ter aula de educação financeira. Tá, mas o professor foi formado para isso? Está sendo treinado para isso? Que tipo de material ele tem em sala de aula? Que tipo de tecnologia vai ajudar o professor e o aluno na aprendizagem da educação financeira? Então, quando você olha isso com um olhar de resultado, de gestão, de acompanhar de verdade na ponta, na escola, aí faz a diferença. Secretário, quando a gente fala em professores, em melhorias para professores, cursos, aumentos de salário, é inevitável não tocar nesse assunto, mas durante toda a transição, o governador Tarcísio de Freitas, inclusive, falou bastante sobre o déficit de professores, né? Essa falta de professores, de profissionais, isso preocupa vocês hoje? Então, a gente fez um trabalho agora na transição, né, junto com a gestão anterior, justamente para atuar em cima dessa falta de professores. E com bastante alegria, a gente conseguiu completar a distribuição de aulas, né? Então, isso aqui é muito, muito importante. A gente tem professores para todas as turmas, todos os alunos. São quase 3 milhões de aulas semanais dadas pela Secretaria de Educação nas 5.500 escolas. Então, tem que ter professor para essas são na verdade 2.700.000 aulas semanais que o professor está já atribuído. Então, a gente está com professores e tem um banco também de professores adicionais, caso algum professor precise se afastar. Então, a gente vai ter, sim, professores, né? E isso foi um mérito nosso, junto com a gestão anterior, que fez esse bom trabalho para que a falta que tinha no passado não ocorra em 2023. Que bom, secretário. Só enquanto a gente está conversando aqui, eu estou de olho no WhatsApp da Rádio Bandeirantes e tem diversos ouvintes já mandando mensagem aqui em tempo real do nosso papo, falando sobre a necessidade de estudar a educação financeira e de que muitas vezes nós adultos, né, a gente sente essa falta hoje. É o jovem que muitas vezes sai ali novinho da escola, sem esse preparo, e aí às vezes a pessoa só descobre o quanto isso faz falta adulto, né? Lá na frente, quando precisa. Então, assim, a importância desse olhar desde o início da infância para que a pessoa se desenvolva, né, secretário?
Exatamente. Então, educação financeira é essencial. Outra, aí falando do básico, porque assim, muitos alunos saem, a educação brasileira ainda, ela não é uma das melhores do mundo e ela precisa ser. E a gente quer transformar a educação paulista realmente numa das melhores do mundo. Né? Para isso, o aluno precisa saber bastante matemática e bastante português. Na área do português, né, na área da língua portuguesa, a gente deve colocar ainda esse ano muita redação para os alunos escreverem. Né? Quando o aluno quando ele está assistindo uma aula do professor, uma aula principalmente expositiva, ele vai reter de 20% a 30% daquele conteúdo que o professor passa. Né? Essa entrevista que a gente está fazendo, o ouvinte vai reter de 20% a 30%. Né? Agora, quando o aluno escreve, o cérebro dele está na potência máxima. Então, é importante o aluno escrever muito, estudar muito, né, ativamente. Então, a gente deve entrar com redação também para o aluno fazer e a inteligência artificial ajudar o professor na redação. Esse é um dos projetos que eu quero fazer ao longo desse ano. E redação pode ajudar lá na frente, na entrada no vestibular. Hoje a gente sabe que a redação ela pode abrir, mas ela também fecha muitas portas, né? Sim, a redação é essencial, não é porque as pessoas vão sair por aí adultas fazendo redação, mas quando elas param para escrever, elas aprendem a concatenar as ideias, a pensar, a argumentar, né, a entender os argumentos. Na vida profissional, elas vão escrever e-mails, vão escrever cartas, vão ter que preparar discursos, né, elas têm que argumentar. Então, a redação é um treino para a vida, para o vestibular, com certeza, mas quem escreve bem, fala bem. Quem fala bem, argumenta bem, né, e aí consegue crescer, consegue evoluir, consegue dominar as habilidades necessárias para ter uma vida adulta saudável. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Renato Feder, que é o atual secretário de Educação de São Paulo, foi empossado ontem pelo novo governador, Tarcísio de Freitas, e com exclusividade conversa aqui hoje na Rádio Bandeirantes. Secretário, essas mudanças no currículo estadual não vão ser feitas agora para o próximo ano letivo, como o senhor explicou por aqui, porque esse calendário já foi definido, mas a partir de fevereiro, na volta às aulas, o que vai ter de diferente para o pai, para o responsável, que hoje não tem o seu filho matriculado na escola, o que ele vai ver, essa criança vai ver de diferente, esse adolescente, enfim, na escola, que até então não via? Alguns softwares educacionais a gente já vai colocar o mais breve possível, né? Por exemplo, o aluno que escreve pouco, né? Hoje, infelizmente, na escola pública, os alunos ainda escrevem muito pouco, têm pouco costume de fazer redação. O seu filho, que está na escola pública, vai escrever muito mais. Também a gente vai correr para colocar softwares de matemática, né? Onde o aluno brinca de matemática. Então, daqui a pouco, o teu filho, né, o teu enteado, que está na escola pública, ele vai ter aulas de matemática e também vai ter matemática gamificada para ele praticar. Então, isso deve entrar também. E uma outra novidade, essa vai ser a primeira, é em relação à frequência escolar. Porque a frequência escolar é o grande indicador da educação. A gente tem, às vezes, duas escolas no mesmo bairro, com famílias do mesmo nível socioeconômico, e uma escola tem quase 100% de frequência. E a outra tem menos de 80% de frequência escolar. Quer dizer, os alunos faltam muito. E na outra, os alunos não faltam. Por que será que isso ocorre? Então, na primeira escola, os alunos gostam de ir. Né? Eles sentem que aprendem, eles sentem que gostam, e eles vão com afinco. Na segunda escola, qualquer desculpa, qualquer assunto é uma desculpa para faltar, porque o aluno não gosta de ir para a escola. Então, a gente vai a frequência escolar, ela hoje, na secretaria, ela é medida bimestralmente. Né? É algo que o diretor ele não acessa muito. E a gente quer transformar a frequência escolar num grande indicador. Então, o diretor da escola, talvez, não sei se vai dar para colocar isso a partir do dia 3 de fevereiro, que é quando começam as aulas, mas vamos tentar a partir de março ou abril. O diretor, ele enxerga, ele fala assim, nossa, olha, teve aqui alguns alunos que faltaram 2 dias seguidos. Vou ligar para esses pais para entender o que aconteceu. Nossa, o 8º B está faltando bem mais que o 8º A. O que será que está acontecendo lá no 8º B? Será que está tendo um problema de bullying? Deixa eu investigar para que os alunos do 8º B voltem a frequentar a escola também. Então, essa busca do aluno frequente, essa busca de deixar a escola atrativa. Uma professora me falou uma frase hoje maravilhosa.
você coloca mel, né, coloca aroma e as borboletas vêm, né? Você deixar a escola atrativa e medir isso com a frequência escolar é essencial, vai ser uma das primeiras medidas aqui de 2023. Excelente, secretário. Sabe que uma das maiores dificuldades, eu imagino que vocês têm, é em relação a isso da frequência. Eu emendo uma outra pergunta relacionada à busca ativa. A gente teve muito problema, não só em São Paulo, em todos os estados do país. Por causa da pandemia, as escolas ficaram fechadas ali por uma decisão de momento, que acho que já passamos desse momento, não cabe a nós aqui falar sobre isso, mas é fato que as escolas ficaram fechadas e que os alunos foram prejudicados. E aí há um intenso trabalho de busca ativa até hoje para tentar fazer com que esse aluno que saiu da escola volte para a escola. E muitas vezes essa pessoa, esse jovem, esse adolescente que já saiu da escola, não tinha interesse, precisa muitas vezes trabalhar para ajudar a sustentar a família, para trazer comida para casa, acaba não voltando para uma escola que não era atrativa. Então, esse trabalho de busca ativa ainda pela pandemia, ele vai continuar existindo também? Vocês enxergam isso como um desafio? Sim, ele vai continuar, é importante a busca ativa, né? Então isso é uma orientação que a gente vai dar para as escolas. Agora, a melhor é a preventiva, né? A pandemia, a severidade da pandemia, né? Ela se encerra em 21, a gente teve esse 22, que foi um ano da retomada, né? Então a maioria das escolas já estavam funcionando plenamente em 22. Então agora, sim, temos que buscar quem saiu, mas principalmente prevenir para outros não saírem. Então a evasão escolar é um problema que assola a educação pública há muito tempo e você tem a seguinte característica: um aluno não evade, ele não para a escola de repente. Ele não vai todos os dias e de repente ele desiste. Isso é raríssimo de acontecer. Em geral, ele falta uma vez por semana, depois ele falta 2 vezes por semana, depois ele falta 3 vezes por semana e aí ele evade. Então, quando você controla a frequência, quando você entrega para a escola, para o diretor da escola, realmente por que os alunos estão faltando, quem está faltando, em que série está faltando, e o diretor deixa a escola mais atrativa como prevenção, a evasão desaba. Né? Porque o aluno está indo sempre à escola, porque ele está vendo a escola mais atrativa, ele falta muito pouco, ele vê sentido na escola, e a evasão, se Deus quiser, vai para quase zero. Secretário, o senhor trabalhou por muito tempo no Paraná, né? Foi secretário também por lá no Paraná. Eu queria saber o que o senhor aprendeu no Paraná durante o tempo em que ficou lá e o que pode ser aplicado também aqui em São Paulo a partir desse conhecimento que o senhor adquiriu enquanto era secretário do Paraná. Eu sou paulista, né? Então isso é importante os ouvintes saberem que eu vivi a minha vida inteira, os meus 40 anos em São Paulo e agora fiquei 4 anos no Paraná e agora estou voltando aqui para São Paulo, né? Tenho 44. Lá a gente teve uma gestão de resultados, né? Então esse foi o aprendizado, que é possível você realmente melhorar a qualidade da educação. Mesmo com uma pandemia no meio, a gente melhorou em quase 30% a aprendizagem dos alunos. O Paraná era 7º lugar do Brasil e foi para 1º lugar do Brasil no ensino médio. As escolas públicas do Paraná reduziram a diferença de aprendizagem das escolas particulares. Então, é possível, quando você foca, quando você apoia os professores da maneira correta, estimula, incentiva, né, cuida da qualidade da aula, como essa aula é dada, você tem resultado educacional na prática, né? E isso é possível, isso foi medido e está aí o resultado. O Paraná é o 1º do Brasil, educação lá melhorou 30% que os alunos aprendem, né? Ainda tem muito a melhorar, com certeza, mas a gente conseguiu, quando foca no técnico, foca no pedagógico, foca o apoio ao professor, os resultados vêm, a escola fica atrativa e os alunos eles querem aprender, né? Então, se você tem aulas com tecnologia, com material didático bom, com professor com formação boa, apoio bom, e disciplinas que fazem sentido para a vida do aluno, ele vai aprender, ele vai com muita alegria para a escola, né, e vai sair da escola pronto para a vida adulta. O senhor, enquanto era secretário de Educação do Paraná, implementou algumas escolas cívico-militares por lá. Me corrija se eu estiver errado, secretário, mas a ideia ali era que os monitores ali das escolas, né, os monitores educacionais, não fossem mais pessoas ali civis, e sim militares, diretores militares que ocupavam esse cargo.
O senhor gostou disso no Paraná? Deu certo? Ficou do jeito que o senhor queria? E pensa em colocar ou tentar fazer com que esse projeto passe aqui em São Paulo também? Foi um modelo que deu certo, sim, no Paraná, né? Mas ele foi um modelo que havia uma demanda muito grande da população do Paraná. Isso a gente sentiu durante a gestão, né? Aqui isso não está no plano, né? Não está entre as prioridades, a não ser que a gente visualize uma demanda muito grande da sociedade, né? Lá a gente colocou em 10% das escolas, e foi muito bem recebido pela população do Paraná, que fez essa demanda, inclusive teve lei aprovada na Assembleia para isso, né? Aqui, a princípio, não é uma prioridade, não é algo que a gente vai fazer de cara, a não ser que a gente visualize realmente uma demanda por esse modelo. Para a gente fechar, secretário, já conseguiu conversar, pretende conversar com o ministro da Educação, Camilo Santana? Se sim, como é que o Ministério da Educação pode ajudar São Paulo? Como é que o senhor pensa numa relação aqui entre o governo estadual com o governo federal? Tudo que for ajudar o aluno, a gente vai fazer, né? Então, o foco é a aprendizagem, o aluno, a autonomia dele, ele sai da escola bem educado. Então, o MEC, em qualquer contato com o Camilo, né, o ministro Camilo, a gente vai trabalhar juntos, né, pela educação do aluno, com certeza. Ótimo. Eu falei que era a última, secretária, mas chegou uma mensagem aqui de um ouvinte falando que tem um filho adolescente que sofreu diversos impactos ali causados pela pandemia, uma conversa que a gente teve por aqui, mas que ele sente, durante esses vestibulares que foram feitos no fim do ano, que o aprendizado de fato foi muito falho. Em conhecimento básico, é um adolescente que, segundo o próprio pai ali faz essa análise, não tem muita preparação. Plano concreto, secretário, para a recuperação dessa defasagem da pandemia já a partir do retorno do ano letivo. O que o senhor pensa? Mais aula de reforço? Sim. De repente voltar com um conteúdo defasado? Como que isso vai funcionar na prática? O ideal são dois movimentos, tá? Aulas de reforço são essenciais. Então, todas as escolas têm que oferecer aulas de reforço para os alunos no contraturno. Então, ele fica lá para ter esse conteúdo, se é matemática, se é português, se é outra disciplina. O ideal é que o aluno tenha aulas de reforço. Sim, isso é muito, muito importante. E na aula regular, né, aí a gente novamente precisa trabalhar para a qualidade da aula. Não adianta dar muitas aulas a mais se elas não tiverem qualidade. Se o professor vira e fica escrevendo no quadro negro sem conversar com os alunos ou só expondo, e os alunos não conseguem prestar atenção porque é uma aula monótona, uma aula que não está conectada com a realidade do aluno e ele não aprende. Então, o primeiro movimento é a aula de reforço. O segundo movimento é elogiar e apoiar aqueles professores que estão brilhando, formar aqueles professores e apoiar aqueles que precisam, para o modo da aula ser esse modo inovador, esse modo onde o aluno participa, onde o aluno aprende, onde o aluno está com o cérebro ativado. Então, para esse pai que está nos ouvindo, né, são duas aulas muito diferentes para o filho dele. Né? Uma, o filho dele vai entrar, o professor vai ficar lá falando, ele vai reter no máximo 30%, de 20% a 30% daquele professor. Outro o aluno está no mesmo horário, né, o mesmo horário na escola, mas ele está trabalhando, ele está fazendo exercício, ele está tendo uma aula interessante, ele está debatendo sobre o assunto, ele está vibrando enquanto ele aprende. Aí, com certeza, ele vai absorver aquele conteúdo de uma maneira muito mais profunda, forte e vai bem no vestibular. E aí tem pais falando aqui que redação realmente é um problema, porque você pega aqui alguns textos, né, como teste antes de uma redação, pede para que o aluno ali tenha argumentos, né, falando, sei lá, de uma dissertação argumentativa, e aí o aluno não consegue, simplesmente não consegue formular argumentos, às vezes porque falta essa bagagem também, falta leitura, falta o estímulo, né? Exatamente. Então, colocar os alunos para escrever bastante é algo que vai ser uma prioridade. Excelente, a gente vai acompanhar de perto, viu, secretário? Agradeço muito por ter separado aqui um tempo nesse primeiro dia
Que eu imagino, tá corrido, colocando ali a lojinha no lugar, como a gente fala, né? Se acostumando ali com a secretaria. Daqui a pouquinho tem essa primeira reunião também de vocês com o governador Tarcísio de Freitas. Então, desejo um feliz ano novo, um excelente ano para o senhor e uma ótima gestão à frente da educação, uma das pastas prioritárias em São Paulo e no restante do país. Obrigada, secretário. Obrigado, Bruna. Só queria lembrar aqui que São Paulo também teve avanços, tá, importantes, e que a gente tem um time de professores muito, muito capacitado, muito bom, muito dedicado, que ama a educação, né? E é importante porque quando a gente fala em valorização, tem vários aspectos, né? Então tem a valorização financeira, que esse é o nosso papel, o papel do Estado, tem o apoio psicológico, que também é nosso papel, que a gente também vai atuar, tem a formação de professores, que a gente também vai atuar para a formação ser bacana, ser uma formação que fale com o dia a dia do professor, mas tem a valorização social, e isso o nosso ouvinte pode ajudar, tá bom? Respeitar o professor, enaltecer o professor, ele tem o papel mais importante da nossa sociedade, que é educar os nossos jovens, nossas crianças. Então, deixar aqui essa lembrança para os nossos ouvintes, o papel fundamental, né, e essa exaltação da profissão de professor que eles merecem, porque eles trabalham com os nossos jovens, nosso futuro. Obrigada, secretário. Até uma próxima, um abraço. então, e a gente volta a se falar. Bom trabalho. Valeu.